Olá, um excelente dia para você que nos assiste ao vivo aqui pela Rede Petrópolis Televisão, canal 10, via Tech Cable, e começando mais uma manhã maravilhosa aqui na nossa Petrópolis, falando de qualidade de vida, de melhorias para o nosso cotidiano. Hoje a gente vai trazer aqui uma novidade bem bacana, mais uma edição da revista De Bem com a Idade, lá do pessoal do Lar São João de Deus. Hoje eu e o Heraldo Bittencourt vamos bater um papo, falar sobre a nova edição, falar sobre o tema dessa nova edição. A gente vai abordar aqui a questão da família, o quanto é importante essa base, essa estrutura, o quanto é importante que a gente tenha essa continuidade de geração após geração. A capa da revista está linda, a gente vai acompanhar aqui no segundo bloco, eu tenho certeza que você vai gostar muito. E família é isso, não é verdade? Família tem a questão dos laços sanguíneos e tem também aquela família que a gente escolhe, as pessoas que a gente quer compartilhar, as pessoas em que a gente deseja dividir a nossa vida, dividir as nossas experiências, de repente pedir um conselho, de repente pedir um abraço num momento ou dar um abraço em um momento também. Então, família, na verdade, é um pouquinho disso tudo. Acredito que família sejam as pessoas que estão próximas da gente na hora em que a gente precisa, não somente nos momentos de alegria. Porque nos momentos de alegria a gente consegue aí ter muitas pessoas à nossa volta. E aí, quando a gente precisa realmente, quando a gente está passando, de repente, por uma dificuldade, por uma adversidade, a gente consegue ver quem é, de fato, a nossa família. Quem são as pessoas que a gente pode contar? Quem são as pessoas que estão ao nosso lado? Quem são as pessoas que querem verdadeiramente o nosso bem, que nos amam acima de tudo? Então, hoje a gente vai abordar essa questão aqui, a gente vai falar dessa questão familiar, a gente vai trazer a segunda edição da revista para você conferir, eu tenho certeza que você vai gostar. E agora esse quadro maravilhoso, que é uma espécie de extensão aí da revista, e você tem essa oportunidade de toda semana conversar um pouquinho, abordar a questão dos idosos, e a gente traz aqui várias temáticas relacionadas a esse universo que engloba qualquer idade, porque, na verdade, a gente fala de terceira idade, mas a gente começa aí a falar da infância, a gente fala da juventude, a gente fala da idade adulta, porque são fases da nossa vida que, naturalmente, se Deus quiser, como a gente sempre diz aqui, chegaremos na terceira idade um dia. Mas até que isso aconteça, a gente passa e a gente permeia por todas as fases da vida, pela questão profissional, carreira, satisfação pessoal, autoconhecimento. Então, a gente vai abordando aqui vários temas relacionados ao ser, de uma maneira geral, porque todos esses temas englobam, sim, a terceira idade, a feliz idade, a maturidade, como muitos gostam de dizer. Então, isso tudo é um conjunto que faz parte do ser humano. A gente vem abordando aqui toda semana, vem falando de várias temáticas diferentes, mas todas com esse mesmo sentido, todas com essa mesma proposta, direcionamento aí para a terceira idade, para que a gente realmente venha envelhecer de maneira saudável, a gente venha aí desenvolver o nosso envelhecimento, é saber envelhecer, né? A gente não ficar, de repente, com aquela síndrome de Peter Pan, chegar aí aos 50, 60 anos e ter um comportamento de 15, 16 anos. Então, é legal a gente conseguir envelhecer com qualidade, a gente saber o que cada etapa da vida representa, o que cada etapa da vida pode trazer para o nosso cotidiano, pode trazer para a nossa vida de benéfico. Às vezes a gente pensa assim, poxa, eu tenho medo de envelhecer, eu tenho medo de ficar velho, eu tenho medo aí de não conseguir mais fazer algumas coisas que eu faço. Mas as coisas vão se transformando, as necessidades vão se transformando. E a gente também vai modificando a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de sentir, a nossa maneira de olhar o mundo, de viver a vida. E isso tudo é uma consequência do aprender, o desenvolvimento do envelhecimento. A gente vai, consequentemente, passando por todas essas etapas e desenvolvendo essa maturidade. A gente vai olhando para trás e vai entendendo que tudo é um ciclo, e é um ciclo que a gente precisa dar continuidade. A gente não pode parar ou andar para trás, não é verdade? A gente precisa seguir em frente. Então, todas as fases são muito importantes e a gente precisa saber viver todas elas da melhor maneira possível, de maneira intensa, porém de maneira também responsável, apesar de intensa. A gente precisa ter liberdade, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode sair fazendo tudo que dá na cabeça. A gente precisa ter responsabilidade junto a essa liberdade. Então, é tudo muito, digamos que seja uma arte que a gente vai aprendendo todos os
nossos dias, uma arte que a gente vai tentando trocar experiências com outras pessoas. A gente vai conversando aqui todos os dias, por exemplo, no nosso programa, com vários profissionais, abordando diversos assuntos, diversos temas, de diversas áreas, para que a gente possa tentar colocar algo de bom no nosso dia a dia, acrescentar à nossa pessoa, ao nosso ser, algo diferente, para que a nossa vida aí dê um novo sentido a cada amanhecer, para que a gente tenha uma pitadinha diferente de algo que possa engrandecer, de algo que possa realmente somar na nossa vida. A gente vai começar hoje o programa falando aqui do Projeto do Morro. A gente prometeu ao Bruno que a gente ia dar uma força, né? E eles estão vendendo umas camisas bem legais. Para você que ainda não conhece, ou para você que já ouviu falar, mas ainda não acompanhou nada, nenhum trabalho, a gente vai rodar aí um videozinho bem bacana do projeto para você conferir e a gente já volta. E aí, Juan, beleza? Tem Projeto do Morro hoje? Pô, tem sim. Vou até ligar pro Bruno aqui que eu tenho que mandar uma letra pra ele. Eu tenho um plano, moro. Eu tô na paz do Senhor. Alô? Fala aí, Juan. Simplesmente ando no caminho da vida, nessa vida deixada, mas nunca perdida, dando o meu máximo pra viver melhor, independente da situação que você estás, no bom ou pior. Projeto do Morro na vida da gente, projeto do Morro sempre consciente, projeto do Morro amor à nação, projeto do Morro no meu coração, projeto do Morro na vida da gente, projeto do Morro sempre consciente, projeto do Morro amor à nação, projeto do Morro no meu coração. A luz brilha no olhar de todos que são daqui, com projeto na minha vida ganho forças pra seguir, seguindo o caminho certo, melhorando minha vida no projeto do Morro, sempre de cabeça erguida. A todo momento precisando de patrocínio. Agradeço a todos que apoiam este caminho. Com muito carinho te mando um salve. Também agradeço a Deus e ao Bruno Gonçalves. Ele tem uma atitude que muitos não têm, procurando ajudar e a fazer o bem. Aprendemos a estar em comunhão com Deus, estudando, trabalhando, respeitando os meus e os seus. Projeto do Morro na vida da gente, projeto do Morro sempre consciente, projeto do Morro amor à nação, projeto do Morro no meu coração, projeto do Morro na vida da gente, projeto do Morro sempre consciente, projeto do Morro amor à nação, projeto do Morro no meu coração. O projeto está crescendo e mais apoios vão surgir, para que nossa cultura permaneça por aqui. Aprendemos a estar em comunhão com Deus, estudando, trabalhando, respeitando os meus e os seus. Projeto do Morro na vida da gente, projeto do Morro sempre consciente, projeto do Morro amor à nação, projeto do Morro no meu coração, projeto do Morro na vida da gente, projeto do Morro sempre consciente, projeto do Morro amor à nação, projeto do Morro no meu coração. Projeto do Morro, alto da serra, mas o soldado pronto pra guerra, só pro guerreiro que colhe e veste a camisa, onde se valoriza a cultura petropolitana. A gente faz o que ama pra toda criança, é hip hop positivo com respeito e confiança, em meio a tanta dança junto com o projeto, fazendo rap pra Cristo, pois é quem gera cura, sempre conduta na luta em prol da nossa cultura. É isso aí, rapaziada, é o Projeto do Morro. Longe das drogas, mas colado com os loucos. Loucos por Jesus, pela positividade, colado com os jovens de toda a cidade. Você pode chegar, seja bem-vindo, sabendo que temos regras em ser positivos. Coloque na sua vida Deus em primeiro lugar, siga em frente, fique longe do que te paralisa. Projeto do Morro na vida da gente, projeto do Morro sempre consciente, projeto do Morro amor à nação, projeto do Morro no meu coração, projeto do Morro na vida da gente, projeto do Morro sempre consciente, projeto do Morro amor à nação, projeto do Morro no meu coração. E que a gente possa ser feliz na vida, andando no caminho certo, sempre de cabeça erguida. Que a gente possa ser feliz na vida, andando no caminho certo, sempre de cabeça erguida. Que a gente possa ser feliz na vida, andando no caminho certo, sempre de cabeça erguida. Bacana, né, gente? Trabalho bem legal aí do Felipe Molina. Muito bonito, gostei muito do vídeo. E aqui a camisa do Projeto do Morro. Eu estou com a preta, mas tem branca, tem rosa, tem várias cores. E o Bruno, você pode procurar ele lá no Facebook, Bruno Gonçalves,
que ele pode marcar aí de te encontrar em algum lugar, ou de deixar a camisa para você por apenas R$20, essa camisa linda aqui do Projeto do Morro, e você está ajudando, contribuindo aí com esse trabalho maravilhoso de mais de uma década já aqui na nossa cidade. Agora a gente vai para um rápido comercial e na volta vou bater um papo aqui com o Heraldo Bittencourt no quadro de Bem com a Idade. Não sai daí não. Venha fazer arte na Avenida. Inscrições abertas para todas as idades, a magia do palco e a harmonia dos ritmos. Alunos de escolas públicas têm um super desconto em todos os cursos. Espaço Cultural Arte na Avenida. Telefone 2231-0489. Lá se vão 80 anos. Por certo, muitos de nós ainda não éramos nascidos quando o Sanatório de Correias foi fundado. Hoje estamos iniciando uma nova fase, após um período profícuo de trabalho para a Secretaria Municipal de Saúde, atendendo pacientes de clínica médica e pacientes crônicos. Uma direção que sempre primou pela união com toda a sua equipe, que representa o sucesso de sua gestão. Casa Escola Três Ursinhos. Aqui você encontra um ambiente acolhedor para a criançada, com atividades adicionais que vão contribuir com o desenvolvimento do seu filho. Uma equipe pedagógica capacitada para atender às necessidades dos pequenos. Casa Escola Três Ursinhos, Rua Alinton Werneck, número 84. Telefone 2237-5483. Venha fazer arte na Avenida. Inscrições abertas para todas as idades, a magia do palco e a harmonia dos ritmos. Alunos de escolas públicas têm um super desconto em todos os cursos. Espaço Cultural Arte na Avenida. Telefone 2231-0489. Estamos de volta com o programa Saber Viver ao vivo aqui pela Rede Petrópolis Televisão, canal 10 via Tech Cable. E hoje, falando de uma coisa bem bacana, mais uma edição da revista de Bem com a Idade, que é um quadro, sim, de TV. Mas, muito além disso, já era uma revista aqui. Vou mostrar para você que está em casa. O Daniel vai mostrar para a gente aqui. E olha que bacana essa arte da capa. Ficou super original, super diferente. A gente conseguindo aí entender o encontro das gerações, né? E aí tudo isso, todo esse mundo, esse universo da família, se resumindo nessa imagem maravilhosa, a revista de Bem com a Idade, feita com muito carinho por toda a equipe lá do Lar São João de Deus. O Heraldo Bittencourt está aqui com a gente para falar um pouquinho sobre o tema dessa edição, numa linguagem aqui para você que está em casa de TV, onde a gente pode ser um pouquinho mais extensa, né? Porque aqui na revista acaba tendo que resumir um pouquinho o tema e a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema, abordar aqui. Ficou linda a edição da revista, eu tenho certeza que você que está em casa vai gostar. Aliás, se você quiser uma edição, o Heraldo vai explicar para você como funciona tudo, né? Isso, Heraldo, bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia você de casa, né? É sempre bom estar aqui na terça-feira, sempre bom estar falando sobre esse trabalho, né? E antes de tudo, eu queria mandar um beijo para Paula, para Jaqueline, o pessoal que está vendo agora. E queria dizer que assim, a gente fica muito feliz também de apresentar essa nova edição. Essa nova edição, ela traz um conteúdo que é da família, que a gente sempre explora e que a gente valoriza muito nesse processo de humanização. A ideia da terceira idade humanizada é a ideia da terceira idade viva. E nada melhor do que a família para colocar esse laço de vivacidade, né, esse elan, porque quando a gente está pertencendo a uma família, quando a gente está dentro dessa família,
a gente se coloca em várias posições, em vários momentos, várias situações, né? E a gente resolveu valorizar bastante isso, até como um desafio. Porque, às vezes, é até complicado você se posicionar, porque, às vezes, os papéis se invertem, por exemplo, em relação à terceira idade, né? Imagina um papel se invertendo, onde antes você era cuidado, e depois você passa a ser cuidado. É diferente, é diferente. A gente sempre fala aqui que é um pouco complicado você entender o idoso como uma criança grande, né? É um pouco complicado entender desse jeito, porque existem os cuidados muito parecidos, assim, mas, para falar a verdade, o idoso ele está dentro de uma família, ele passou por um processo, ele tem um conteúdo muito grande, ele tem cuidados especiais, como uma criança às vezes tem, mas ele tem um conteúdo, um universo, que é diferente de uma criança, porque ele já tem uma bagagem muito grande, isso tem que ser valorizado, tem que ser respeitado. A criança ela está se projetando muito mais para o futuro, o idoso ele está construindo o seu futuro a cada segundo, através de todo o passado que ele teve também, e às vezes é um pouco difícil para a própria família entender esse processo, quando tem uma debilidade, alguma coisa assim. E, em muitos casos, é complicado fazer com que o idoso se situe como tal dentro da sua família. Então, às vezes, foi ele que criou essa família, foi ele que gerou essa família, foi ele que protegeu, ele que criou toda a história, e chega um devido momento, ele é cuidado. Ele mesmo não sabe entender isso. A família não sabe como entender, não sabe o que fazer, não sabe como proceder com as necessidades que vão aparecendo, são necessidades diárias que vão aparecendo, e aí parece que não está mais dentro da família. Então entra sentimento de pena, entra sentimento de deixar um pouco de lado, ou então lidar de um jeito que ele não é, né? Às vezes com uma certa docilidade que não é tão dócil assim. Chega a ser tirar alguns direitos e alguns deveres que ele tem, por exemplo, de se manifestar dentro das suas características. Então, para a gente entender um pouco essa dinâmica da família, que é o que a gente traz aí, a gente tem que entender primeiro quais são os papéis que a gente vai assumindo na vida, né? Ou seja, a personalidade. Personalidade é o conjunto de coisas que a gente recebeu das nossas famílias, não geneticamente, mas de todos os valores que foram formando a nossa forma de pensar e de agir, mas a relação que a gente tem no mundo. E cada um tem uma interpretação do mundo diferente. Cada um tem uma nova forma de ver o mundo. Às vezes uns vão ter uma forma um pouco mais dura de ver o mundo, de repente por causa da história dele, porque ele foi cobrado desse jeito, né? Ontem estava até... Eu fui na exposição que está tendo no CCBB no Rio, do Pablo Picasso, né? Todo mundo falando dessa exposição. Pô, maravilhosa, maravilhosa, assim. E ontem a moça que estava apresentando para a gente estava falando assim, é uma nova concepção, é uma nova forma de ver o mundo, né? E mesmo que a gente estude toda essa arte, assim, quando a gente se depara com a obra do cara, a gente fala, pô, como é que o cara conseguiu ver essa situação desse jeito, né? Parece que é um negócio todo torto, assim, parece que... Era a forma como ele via a situação, que ele queria explanar tal situação. Às vezes, em relação à personalidade, né, ao idoso, sobretudo, a gente tem que entender que ele também tem a sua visão. Tem que respeitar esse processo. De repente, ele passou por uma vida muito militar, uma vida muito pobre, muito austera, ou, pelo contrário, uma vida muito rica. E cada processo vai levando a, mesmo no envelhecimento, ele tem esses traços, né? Ele vai trazendo esses traços para ele. E mesmo que ele não consiga reproduzir conscientemente a manifestação desses traços, alguma coisa está nele. Então, dificilmente você vai ver, por exemplo, um idoso que teve uma vida muito militar, muito dura, depois sendo pouco metódico. Ele vai ser muito metódico, não tem jeito, ele vai ser desse jeito. Uma senhorinha que sempre cuidou do lar, por exemplo, né? Ela dificilmente vai abrir mão das características de cuidado. Dificilmente. Ela vai querer se realizar dentro desse jeito. E, às vezes, a gente tem a tendência de pegar um momento e, para poder ajudar, o momento que eu digo é contemporaneidade, né? O momento que a gente está vivendo agora, das novas concepções e tudo mais, e tentar oferecer isso ou forçar para esse idoso. E a gente invade um território que é dele, né? E que ele precisa, é da nossa colaboração. Ele precisa que a gente seja flexível, né? Que a gente se coloque diante dele, não querendo modificá-lo, mas participando da vida que ele tem. Então, mesmo que a gente tenha uma vida muito corrida e tudo mais, a vida dele, de repente, é um pouco mais calma, no sentido de ele não depende tanto de tecnologia e tudo mais. Aí que está o papel da família. Observar quem é esse membro dentro da família,
como ele se coloca e respeitar essa característica. Respeitar que ele passou, de repente, de progenitor, né, para ser cuidado. Então, pela verdade, ele já não provê mais, né? Agora ele precisa receber. Saber que o papel dele pode ter mudado. Mas ele tem um papel. Ele não pode ser deixado de lado. E a tendência hoje em dia é exatamente essa, né? Até dentro da própria família, que é a célula principal da sociedade, né? A base da sociedade. O idoso ele tem a sua característica, mesmo assim ele é visto como aquele que já não pertence mais a essa sociedade, consequentemente, a família também. Já há uma expectativa de que esse idoso ele não valha mais, ele não está mais efetivo e tudo mais. E ele é muito bonitinho ali no cantinho dele. Vamos fazer um cantinho e tudo mais, vamos deixá-lo ali e tudo. No fundo, você está dando uma sentença para ele. Né? E não é desse jeito. É hora de humanizar e de falar, bom, a família agora tem papel fundamental, porque quem é essa pessoa? Essa pessoa é um membro que eu devo amar, que eu devo me dedicar e que eu vou amar até o fim. É desse jeito que eu preciso lidar. Então, a gente fez questão de colocar na revista para trazer um pouco dessas ideias também, colocar bem claro assim, olha, pode passar aí o tempo, as rugas podem vir, a pele já pode envelhecer, a história pode mudar, mas, para falar a verdade, todos mantêm esse laço e que tem que ser respeitado. Lute pela sua família, você vai ter o que é mais precioso na vida, né? Você vai ter, com certeza, aquilo que te fez estar. Né? Você falava no início a questão do ser, né? Importante como a gente é. Com certeza você é fruto daquilo que você viu na sua família. Então é isso que a gente quer trazer também. Nessa revista a gente teve a possibilidade de colocar uma homenagem também ao irmão Fernandes, né, que a gente falou aqui, que faleceu recentemente, nosso fundador, né, do lar. A gente teve a oportunidade de colocar bastante reflexões e tudo mais. E como você disse, né, eu vou até deixar algumas revistas aqui na TV. Quem quiser pode até passar aqui para pegar, vou trazer mais e tudo. Quem quiser pode pegar no lar também, tá certo? São exemplares gratuitos. Tá, a gente faz questão de entregar isso mesmo para as pessoas, para que as pessoas leiam, para que as pessoas tenham contato. O formato é bonito, a gente se dedica pra caramba, faz um trabalho extra mesmo de carinho para a comunicação. E pode pegar no lar, pode ligar para o lar, pode falar comigo, por exemplo. Né? Você pode ligar 2222-2657. Pode falar comigo, a gente dá um jeito de entregar. E a gente vai fazer essa divulgação também, entregando no comércio e tudo. Então, você vê essa revistinha aí, em cima de um balcão, pode pegar, gratuito, pode levar para as pessoas, levem para os idosos, deixa ler também, né? Muitos idosos falam, essa Jaqueline que eu falei, né? Ela falou, estou levando para minha mãe, a revista dei para ela, falou, estou levando para minha mãe, olha que legal. Eu falei, vou te dar mais uma, porque para você e para sua mãe. Mas essa ideia, né? A mãe dela, 90 e poucos anos, olha, ela está querendo isso, ela está querendo se sentir. Então, a gente faz questão de entregar essa revista também, e aí a pessoa pode entrar em contato com a gente. Muito bacana. E a gente fala dessa questão da família, e uma coisa que a gente observa é interessante, como o Heraldo falou aqui, às vezes a pessoa está na terceira idade, ela, de repente, não tem mais condições, por várias questões, até físicas, que vão acontecendo no decorrer da caminhada e da nossa existência, mas a consciência está ali. A pessoa é uma pessoa que teve uma vida, é uma pessoa que tem uma história, é uma pessoa que tem manias, é uma pessoa que tem uma personalidade ali escondidinha, ali dentro, que está ali todos os dias. E a gente, quando observa, por exemplo, a pessoa chegou na maturidade, chegou na terceira idade, chegou na felicidade, como você que está em casa se sente mais à vontade de chamar. Mas a gente vê o seguinte, porque durante a nossa vida a gente fica naquela correria, né, Heraldo? E tudo é cobrança, a sociedade vai cobrando a gente. Você chega numa determinada idade, uma vez eu escrevi um texto sobre isso, você chega numa idade, as pessoas perguntam, não vai casar, não? Aí você fica, gente, será que eu tenho que casar? Aí a pessoa já começa a ficar preocupada com a questão de casar. Não vai ter filho, não? Depois que você casa. Então, você vai vendo que as coisas vão passando e a gente vai vendo que as pessoas, a sociedade, ela vai impondo e ela vai cobrando determinadas coisas no decorrer da nossa vida, que em alguns casos que a gente vive, por a gente viver nessa sociedade, a gente vai vivendo, vai fazendo tudo aquilo, como se fosse uma certa obrigação. Você vai fazer sua faculdade, aí você fez a faculdade, aí vão te perguntar, e a pós-graduação? Vai fazer em quê? Aí, quando você vê, você já está dentro de um ciclo que vai acontecendo normal, a gente vive numa sociedade,
A gente vai fazendo isso de acordo com as nossas vontades também, porque ninguém vai casar ou ter filho porque alguém impôs. Mas a gente começa, em determinadas idades, a se questionar se vamos ou não fazer algo. E isso tudo é uma cobrança dentro de nós e que o tempo vai passando, né, Heraldo? E eu acredito que quando a pessoa chega na maturidade, ela passa por um processo de felicidade, quando ela encontra aí as decisões que ela tomou e que ela sente plenitude e fala, não, isso eu fiz, fico feliz de ter feito dessa forma. E em alguns casos de frustração também, por não ter tido oportunidade, por algum motivo de fazer algo, ou pensar assim, nossa, eu era tão bobo. Eu escuto às vezes as pessoas mais velhas dizerem isso, eu era tão bobo, eu pensava isso assim, eu pensava isso assado. E hoje eu vejo que era tão simples, que era tão fácil de resolver. Então, a gente observa que eles também vivem conflitos, assim como a gente. De repente, você que está em casa e está na terceira idade, está com alguns conflitos, isso é extremamente normal. Eu acho que é de cada etapa da nossa vida, faz parte do desenvolvimento humano, independente se você é criança, se você é adolescente, se você é adulto, ou se você está aí na terceira idade. Mas a gente, como família, a gente tem que saber entender, interpretar, trazer para perto. Como o Heraldo falou, a gente tem que humanizar isso, essa relação ela tem que ser humanizada, para que não se perca, né? Para que a gente não passe a conviver com o estranho. Porque como a gente se transforma, acredito que quando a pessoa chegue também na terceira idade, que ela tem a oportunidade de dar uma desacelerada no ritmo, que ela não tem mais aquela cobrança de correr, de ficar o dia inteiro, de repente, no trabalho. E aí, quando a gente fica no trabalho, muitas das vezes a gente não tem tempo nem de pensar no que a gente gosta, no que a gente não gosta, no que a gente quer, no que a gente não quer, porque tem a questão das obrigações. E aí, quando a gente vê, passou muito tempo. Então, é uma transformação, é um processo psicológico também diferenciado, positivo em alguns casos pode gerar uma frustração, e eu acredito que a família tem que fazer parte disso, né? Sem dúvida. Se a família tem essa noção do quanto é importante isso, de avaliar todo esse processo, dificilmente essa família vai se dissolver, no sentido de perder a referência de quem é o quê, né? E você falou uma coisa muito interessante assim, do planejamento que as pessoas têm, né? O idoso ele também teve os seus planejamentos, e talvez esse planejamento tenha sido gerar essa família. E, às vezes, a própria família não reconhece essa situação. Porque se você parar agora para um senso comum e pensar assim, quais são teus sonhos? Uma boa parte vai dizer, né, casar, ter filhos e envelhecer ao lado dos meus. Tá certo? Aí você, de repente, projeta isso para frente, mas você esquece que você talvez faça parte do sonho daquele idoso que teve a mesma coisa, ou seja, que se dedicou uma vida inteira para que agora que ele tivesse velho, ele tivesse o seu do seu lado. E a gente simplesmente se projeta a ver aquele idoso como aconteceu, acabou a história dele, eu quero agora cumprir os meus sonhos para frente, sabe? Acho que ter essa humanização também é pensar nisso. Talvez eu faça parte dessa história, desse amor, dessa situação toda que ele quis viver na vida dele, e eu tenho que valorizar isso. Imagina saber que eu sou o sonho da vida de alguém, e essa pessoa me é muito, muito querida, e por mais que agora ela seja velhinha lá, ela está debilitada, para falar a verdade, ela gerou toda a possibilidade de eu estar aqui, né? Então, pensar nisso, assim, que a gente tem que mais valorizar isso mesmo, valorizar estar junto, às vezes mudar hábitos. Acho que é interessante. Ontem eu estava até falando com uma pessoa, durante muito tempo, eu criança, assim, eu não era muito de pedir bênção para meus pais. Coisa simples, mas, assim, uma dificuldade tremenda de mudar hábitos, mas quando eu falei, peraí, mas são os meus, né? Eu preciso mudar essa situação, assim, hoje em dia eu mais velho, assim, eu ligo, eu estou próximo, eu peço benção e tudo mais, e algumas pessoas, o que você falou? Você pediu benção? Coisa assim, tá, mas que bonito. Sabe, assim, sempre no sentido, claro, eu não faço para as pessoas, faço porque pelo respeito que eu tenho, pelo carinho que eu tenho, então parar e pensar, né? Eu também sou fruto da história deles, e eles vão envelhecer e eu vou ser responsável por eles. Daqui a pouco é a gente, né? Quer dizer, eu tô sonhando para frente também a minha vida, como é que vai ser a realização e tudo mais. Daqui a pouco eu vou estar, como se sempre fala, né? Se Deus quiser, eu estarei também idoso. Então, para falar a verdade, será que quando eu me realizar, quando eu estiver vivendo esse processo também do meu sonho de, poxa, estou idoso, estou ao lado dos meus, será que os meus vão estar ao meu lado, né? Será que eles vão estar cumprindo esse sonho? Porque já não depende somente de mim, né? Tudo que eu puder fazer, eu vou fazer, constituir a família, tudo eu vou poder fazer, mas será que eles vão cumprir o papel deles também? Ou será que vão me ver assim como uma pessoa distante da realidade, né? Outra geração, outro mundo, outro tempo, outra pessoa? Não é muito importante ver desse jeito.
É importante respeitar desse jeito, mas é importante ver que aquela pessoa continua viva e faz parte daquela geração também. Por mais que ela tenha passado por 2, 3 gerações, ela está ali vivendo esse momento também. Então, ela é importante, ela não é uma lembrança. E esse é um problema que às vezes acontece dentro da própria família. A pessoa está viva e ela já se tornou uma lembrança. Quando meu pai era, quando meu avô fazia, e de repente ele está ali. Olha ali seu avô ali, ó. Ele está ali, ele ainda está ali, né? Mas quando ele fazia... É tanto saudosismo que a pessoa parece que ela já foi eliminada, assim, sabe? Não, ela está ali. Então, é a valorização do dia a dia, dos detalhes, assim, né? De estar junto. Eu sempre falo aqui também da valorização do tempo, né? Dá um pouquinho de tempo, esteja próximo, né? Liga, se manifesta, vai até tal pessoa. Lá no lar a gente procura, junto com a assistente social, sempre estar em contato com as famílias para eventos, por exemplo, né? Feriados, né? Carnaval, Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais, que a família, se ela não puder estar lá direto, que ela pegue o idoso e leve para casa, porque isso é legal, né? Apesar dos cuidados que a gente tem no lar, que são importantíssimos, se ele puder, pelo menos nesses dias, estar próximo na família, dentro de casa, a mudança que ele vai ter, assim, a ideia é muito boa, a valorização dessa humanidade vai ser muito importante. Então, família é isso, é um processo que não é fácil, né? Mas que, para falar a verdade, a gente não escolhe, né? Família são dons que nós recebemos daquele jeito, com aqueles problemas, com aquelas coisas boas e que a gente precisa administrar. Não tem como escolher família, né? É isso. É verdade. A gente vai continuar o assunto aqui com o Heraldo, a gente vai rapidinho para o comercial, a gente já volta. Gente, acontece essas coisas, entendeu? Eu tô me vendo na televisão, eu falei, engraçado, era pra estar vendo com vinhetinha do comercial, mas eu ainda tô aqui, mas tudo bem. Então tá certo, vamos lá. Então vamos continuar. Essa questão da família, a gente... falando assim dessa questão, você abordou uma coisa agora no final interessante, essa questão genética, essa questão dos dons que a gente recebe, das coisas que a gente tem e que é engraçado porque são bem parecidas. Às vezes a gente reclama do nosso pai ou do nosso avô, ou de um tio, ou de uma irmã, ou da nossa mãe, de alguém que faz parte ali da nossa família, a gente critica algum defeito, que a gente coloca como defeito, né, ou alguma mania, ou alguma coisa que você não gosta. E, na verdade, você não consegue tolerar no outro, mas você tem aquilo também. Então, talvez aquilo te incomode tanto porque você veja no outro que é ali tão próximo a você. Então, como é lidar com isso? Porque não é fácil, né? A gente vê em família engraçada, às vezes, pai e irmão pai e filho são bem parecidos. E aí, quando você vai observar, eles têm, às vezes, alguns conflitos, mas, na verdade, eles são bem parecidos. Então, isso é comum nas famílias, né, Heraldo? Sim, eu já falei aqui várias vezes que a Carol, ela para a área da psicologia, sim, né? Porque ela já vai sempre pegando aí as ideias que são muito fortes, assim. Isso acontece bastante, né? A gente sempre fala na psicologia que, às vezes, o que incomoda nos outros são os meus defeitos. Eu me vejo, isso é muito claro, assim. Em família, então, que tem esse laço de genético e tudo mais, né? Você vê que existe também, e ao mesmo tempo, como a família foi um referencial anterior, né? Aqueles que me protegeram, que me ofereceram valores, sem dúvida, eu também sou reflexo disso. E acho que o importante, como você perguntou, o que a gente deve fazer nessa situação? A identidade. A minha identidade do outro, eu tenho que entender o meu papel. Tá certo? Por exemplo, a questão do filho, né? Como o filho identifica o pai, não ofereceu todas essas coisas. Dificilmente.